Nossa língua, nossa língua. Boa noite. Quem é que não conhece uma menina dentuça, briguenta, que anda para cá e para lá carregando sempre um coelho azul? Quem é que não conhece um menino que troca sempre o R pelo L? E quem é que não conhece um outro menino que não toma banho, mas de jeito nenhum, nem por decreto? Eu hoje vou conversar com o pai de todos eles, o Maurício de Souza. Depois eu vou falar de um palavrão, de uma coisa esquisita chamada catacrese. Catacrese, é isso mesmo. Corre vai dizer pro meu benzinho, dizer assim o amor é azulzinho. Os Titãs também vão estar aqui. Eu não aguento, eu não aguento. Eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Pois bem, estamos aqui de volta e agora para conversar com o Maurício de Souza, que também todo mundo sabe quem é, dispensa comentários, mas não custa até a gente dar um pontapézinho inicial. O Maurício é autor de várias e várias histórias infantis aí que fazem sucesso não só no Brasil, no mundo todo, não é, Maurício? Você está me contando que você vai... Nós estamos nos preparando aí para entrar em mais alguns países. Já entramos em alguns com histórias em quadrinhos, com desenho animado, e agora estamos iniciando um processo internacional que vai acontecer. Aliás, para servir de gancho para essa conversa da internacionalização do seu trabalho, vamos começar a falar do nosso quintal aqui. Você é de onde? Eu sou aqui do Vale do Paraíba, na beiradinha do Vale do Paraíba, né? Eu me criei em Mogi das Cruzes, nasci em Santa Isabel, vivo boa parte dos meus dias de folga em Caçapava, ali no Vale do Paraíba, não tenho uma chácara. E adoro quando eu dou uma saidinha em São Paulo e volto a falar a língua do vale ou meu caipirês gostoso. Aliás, nós somos, digamos, não conterrâneos, mas de mesma região, sou de Guaratinguetá, e você estava me dizendo que o Chico Bento nasceu aí. Como é que é a história? Eu venho de uma família ali de Mogi das Cruzes que tinha um sotaque parecido com o do Chico Bento. Tinha um jeito de falar, no sotaque, um jeito de falar do Chico Bento. E com isso, hoje eu tenho muita facilidade, eu tenho mais facilidade do que os outros roteiristas do meu estúdio de escrever ou de até orientar a temática, o modo de escrever o caipirês das histórias do Chico Bento, né? Graças à minha infância do lado da minha família lá, que era lá da roça mesmo, do interior, das fazendas, tudo mais. Eu pego essa bandida! Agora eu pego mesmo! Vai virar tapete no meu banheiro! Onde é que tá essa danada? Cadê essa porqueira dessa onça? Amor, e eu ainda não vi nenhuma. Além disso tudo, havia as histórias que minha avó contava, principalmente minha avó, que era uma grande contadora de histórias. Ela contava as aventuras de um tio-avô que eu tinha, que era o Chico Bento, irmão do Zé Bento. E os dois aprontavam mil na família, e eram muito gozados, muito brincalhões. Das histórias da minha avó, então eu criei o personagem, fui buscar o jeito de falar da família e criei esse personagem que hoje, em alguns meses, vende mais revista do que a Mônica, do que o Cebolinha. E eu acho que vem aí também como desenho animado. Ele é querido até em outros países. Até para minha surpresa, eu publiquei o Chico Bento em outros países e o pessoal gostava, né? Ele se chama Chico, geralmente, em outros países. Eu ia perguntar, né, para o alemão, para o dinamarquês, mas o que você vê no Chico Bento? O que você está entendendo? Ah, é exótico. Então, que venha, que venda pelo exótico. Então, vamos jogar Chico Bento no mundo aí pelo exotismo. Mas eu acho que também é o pé no chão, é a mensagem ecológica, é a simplicidade, é a singeleza, até, de certa maneira, a honestidade do Chico Bento, do caipira, ou do homem do interior que está ali
na historinha. Talvez uma palavra defina bem tudo isso, pureza. Né? Pureza. Pureza. E, para minha surpresa, eu tinha um filme do Chico Bento, que eu fiz há alguns anos atrás, um desenho animado, e que eu passei num festival na China continental. E, para minha surpresa, realmente, o filme começou a ser passado e repassado, naquelas comunas. Nós tínhamos televisões, o pessoal se reunia lá nas cidadezinhas para ver o filme do Chico Bento. Daí me informaram disso e a televisão de Pequim me pediu mais filmes do Chico Bento. Eu não tinha. Daí eles me encomendaram. Quando tiver série, você manda porque é o personagem que nós queremos. Então vem Chico Bento para chinês aí. Ai, Virgem, Santa Mãe de Cristo! Ai, ai, ai! Uma onça de verdade! E eu nem não vim acudir o Zé! Peraí, se eu não vim acudir o Zé, então a onça comeu o Zé, meu Deus do céu! Maurício, eu vou pedir licença a você, vou interromper um pouquinho. Eu vou conversar sobre catacrese. É um belo palavrão, mas existe sim em língua. E daqui a pouco eu volto a conversar com você. É o sol nascer amarelinho. Em muitas cidades do mundo existe um transporte eficientíssimo chamado metrô. E aí você, por exemplo, aqui em São Paulo, você entra numa estação do metrô, você nunca entrou nessa estação, e você quer saber como chegar ao trem. Muito bem, você procura uma orientação. Se você não encontra ninguém para perguntar, o que é que você faz? Tabuletas, placas, embarque, e lá vai você. Embarque, e lá vai você. Embarque, e lá vai você. Até que você chega à plataforma e embarca no barco. Não, no barco? Não, no trem. Você nunca parou para pensar que a palavra embarcar deriva da palavra barco, deriva da palavra barca? Embarcar, teoricamente, ao pé da letra, é entrar no barco ou entrar na barca. E não no trem, e não no metrô, e não no avião, e não no ônibus, e não no carro. No entanto, todo mundo embarca no trem, embarca no carro, embarca no avião, embarca em qualquer meio de transporte. Esse fenômeno linguístico tem um nome. O nome é catacrese. Catacrese. E, na verdade, a catacrese é uma metáfora, outro palavrão, metáfora, catacrese, cada nome feio, é uma metáfora desgastada. A metáfora se faz por semelhança. Muito bem, qual é a semelhança entre o barco e o trem? Nenhuma? Não, claro que sim. Os dois são meios de transporte. E aí, como não existe um verbo específico para cada meio de transporte, por metáfora, por semelhança, empresta-se o verbo embarcar para todos os outros meios de transporte. Aí, com o tempo, a metáfora se desgasta, tanto é verdade que você nunca tinha pensado no assunto, embarcar, teoricamente, é no barco. Com o tempo, a metáfora se desgasta e aí ocorre a tal da catacrese. Quem vai mostrar para nós agora uma catacrese interessantíssima é o Djavan. Preste atenção. Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul ou virá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer, do céu perder o azul. Essa canção se chama Azul. Azul, Djavan cantou Azul. E algum dia na vida você pensou que azulejo e azul tem alguma coisa a ver? Pois dizem os bons autores, dizem as gramáticas que tratam do assunto, dizem que sim. Dizem que o azulejo se chama azulejo porque o azulejo era normalmente azul ou branco, mas branco, dizem, é a ausência de cor. O azulejo ou era branco ou era azul e daí de azul, azulejo, não é? Você deve conhecer as construções portuguesas e não é preciso ir a Portugal. Aqui no Brasil, em várias cidades, existem fachadas com característica portuguesa, com aqueles azulejos brancos e azuis. Pois bem, a palavra azulejo é um exemplo de catacrese. Por quê? Porque de azul, azulejo, por semelhança com a cor azul, já que o azulejo sempre era azul ou branco, mas o branco não conta, como eu disse, é a ausência de cor, e aí a metáfora se desgasta, ocorre a tal da catacrese.
Azulejo é um exemplo. Nós não percebemos a catacrese, ela se desgasta, a metáfora se desgasta e aí perdemos a noção. É justamente nesse caso que ocorre a catacrese, como o famoso bico da pena, como, por exemplo, o dente do alho, ou o dente do pente, não é? Ou o braço da carteira e coisas do gênero. Toda vez que você toma emprestado um nome por semelhança, o tempo faz essa semelhança se perder, se desgastar, ninguém nem mais percebe, ocorre a tal da catacrese. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. E vamos falar um pouquinho da tradução. Como é que é traduzir essa história? Aliás, você até falou que, aqui, quando a gente conversava antes, que tradução não é bem a palavra. Como é que é isso? A tradução, se houvesse uma tradução, ela esfriaria a língua, a mensagem, o jeitão de se falar, né? Tem que haver uma versão. Mas, além de simplesmente ser uma versão, tem que ser alguma coisa criativa, eventualmente até inventiva. Eu me lembro quando nós lançamos o Horácio no Japão, há muitos anos atrás, a história em quadrinhos do dinossauro, eles tinham uma preocupação de chegar até os jovens, o pré-adolescente com as histórias, e tinham que ter uma linguagem adequada. Eles contrataram, então, um poeta, simplesmente um Vinícius de Moraes, do Japão, para dar o toque no texto, no meu texto, das histórias do Horácio. E foi um sucesso. Estourou até hoje. O pessoal canta em prosa e verso as belíssimas histórias do Horácio. Agradeço ao poeta japonês. Maurício, é óbvio que você deve ter recebido muitas críticas por causa da linguagem do Chico Bento. Muita gente enchendo a sua paciência, dizendo que isso deseduca, que não sei o que lá, que o Chico Bento fala tudo errado e que a molecada vai aprender errado. Como é que é isso? Não, o Chico Bento não fala errado, ele fala de uma maneira diferente, como milhões de outros brasileiros falam, né? Houve um tempo, inclusive, no tempo do Figueiredo, em que o Ministério da Educação pressionou a editora para parar com a revista ou traduzir, ou fazer o português correto, corretíssimo, escorreito. E todo mundo se rebelou. Mas imagine um caipira começar de uma hora para outra a falar de uma maneira como do cidadão suburbano, do cidadão das grandes cidades, né? Então, houve uma reação tão grande, houve uma passeata em Brasília de crianças com cartazes e tudo mais. A imprensa, felizmente, também me apoiou. Houve duas vezes em que nós fomos ameaçados de simplesmente cortarem a revista, tirarem das bancas por causa disso. Felizmente, isso passou e hoje eu sinto que estão aceitando o Chico Bento, ou a língua falada do Chico Bento, como uma maneira de uma boa parte da população está se comunicando e falando, e hoje me parece que o negócio é você comunicar, você dizer o que você quer. E não interessa se você usa até mesmo expressões arcaicas. O caipira usa expressões antigas. Na cidade as coisas andam mais rápidas, né? Mais rápidas. Mas eu penso que pode se falar e pode se comunicar de toda maneira. Hoje me parece que acabou um pouco da caça às bruxas aí. A história hoje em dia é falar, usar a terminologia adequada à situação. E a linguagem do caipira, para aquilo que ele usa a linguagem, é perfeitamente funcional, é perfeitamente aceitável e resolve a situação, né, dele. Pensa aqueles livros, tem os livros do Cornélio Pires, que maravilha, que coisas lindas que tem ali, explicações ou expressões que são quase que um tesouro da língua. São coisas maravilhosas que há por aí, perdidos um pouco, sendo estudados agora, e o Chico Bento está aí para manter acesa a chama. E daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho com o Maurício de Souza. Até já. Nossa língua, nossa língua.